Olá, obrigado pela oportunidade de falar com você e eu quero fazer algumas perguntas iniciais e que você me responda. Você já ouviu coisas do tipo: a Bíblia é um livro ultrapassado? Ou então, a Bíblia foi escrita por homens? Ou mesmo, papel pega qualquer coisa? E essas são colocações que as pessoas fazem menosprezando a Bíblia, dizendo que a Bíblia não é relevante, a Bíblia não é atual, a Bíblia não é a palavra de Deus. A nossa geração, ela acredita no fato de que não existe verdade absoluta. Ou seja, a pós-modernidade, essa época que você e eu vivemos, vai afirmar que tudo é relativo. Então você chegar nos dias de hoje e você afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é a verdade absoluta, será algo rejeitado quase que completamente em nossos dias. Nós, como cristãos, acreditamos naquilo que a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando nos fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus, foi o próprio Deus a quem revelou a nós. Mas e aquelas pessoas que nós conhecemos, que afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu quero falar com essas pessoas hoje à noite. Algumas razões pelas quais a Bíblia é a palavra de Deus. Uma primeira delas é na preservação da Bíblia ao longo dos séculos. Nunca nenhum livro foi tão odiado como a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escondida, a Bíblia foi retirada das mãos das pessoas, a Bíblia foi queimada em praça pública. Nenhum livro jamais foi tão odiado e tão perseguido como a palavra de Deus. Mas não é curioso o fato de que, mesmo enfrentando tantas perseguições ao longo dos séculos, a Bíblia chegou até nós? Então, eu digo a você que livro humano algum aguentaria tanta perseguição como a Bíblia aguentou. Uma segunda razão que nos leva a acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus é quando nós olhamos para a unidade que existe na Bíblia. Digamos que você fizesse uma experiência. Suponhamos que você fosse um professor e você pegasse a sua turma de alunos. E você então desse um tema, todos numa mesma sala, no mesmo dia, com a igual condição de tempo, de recurso, e você entregasse um tema para que os seus alunos escrevessem acerca daquele tema. Com certeza, ao final daquele tempo, cada aluno escreveria numa perspectiva. Suponhamos que eles fossem escrever sobre o amor. De repente, alguém poderia escrever sobre o amor entre uma mãe e seu filho. De repente, outra pessoa escreveria sobre o amor e o ódio. De repente, alguém escreveria sobre o amor de Deus. De repente, alguém poderia escrever que o amor não existe. Ou seja, teríamos ali, nessas poucas pessoas presentes, uma verdadeira contradição de ideias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, e ainda mais, num espaço de cerca de 1.600 anos, do primeiro até o último livro. E o que nós encontramos em toda a Bíblia é uma unidade. A Bíblia não se contradiz. Aquilo que a Bíblia fala, ela mesmo reafirma. A Bíblia segue numa unidade. E a unidade da palavra de Deus, a unidade da Bíblia é acerca de Jesus Cristo e a salvação que Deus trouxe para a humanidade. Então, nessa segunda prova, ou seja, a unidade na Bíblia, o fato de que, mesmo tendo sido escrita por autores diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, em condições diferentes, ela manteve uma unidade. Uma terceira e última prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é quando nós olhamos para as vidas que foram transformadas. Não são raros os testemunhos
de homens que até então eram ateus, céticos com relação à Bíblia, mas que começaram a ler a Bíblia com o intuito de provar o fato de que a Bíblia não era a palavra de Deus, e estes homens foram transformados. Então, a Bíblia transforma vidas. É uma terceira evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu desafio você, se você diz, eu não acredito na Bíblia como a palavra de Deus, comece a ler a Bíblia e comece a buscar nela evidências de que ela não é a palavra de Deus, que logo, logo você verá exatamente o contrário, a sua vida pode ser transformada. Se você me diz que você crê na Bíblia como a palavra de Deus, eu digo a você, fortaleçamos a nossa fé nessa verdade. Embora essa época seja uma época de relativismo, onde as pessoas afirmam que não existe verdade absoluta, embora essa seja uma época de uma geração líquida, nós ainda continuamos e permaneceremos acreditando na Bíblia como a palavra de Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus, é divinamente inspirada por Deus. Que Deus te abençoe. Confiemos na palavra do nosso Deus.